Eu trabalho em uma loja que vende roupa íntima, né? Lingerie, essas coisas. E aí, um dia desse eu atendi um senhor, que eu acho que ele devia ter gente mais de uns 60 anos pra mais, sabe? Na hora que ele apareceu lá na loja, pedindo uma lingerie e tal, eu, tipo, super entendi. Às vezes ele tem homens que gostam de presentear, que gostam de manter aquele fogo aceso e tal. Mas quando eu vi pra quem era a lingerie, menina, eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu chorava junto com ele. Foi uma coisa, assim, muito de doido. Pois bem, como eu falei, trabalhava nessa loja, né, tudo. Lá vendia muitas lingeries lindas, uma mais linda que a outra. E era muito comum que homens entrassem lá, escolhessem, pedissem pra embrulhar pra presente e tal, pra presentear a namorada, a mulher, a amante, a esposa, enfim. Aí nesse dia específico chegou esse homem. Falei, como eu falei, mais de 60 anos, né? Chegou falando assim: eu tô procurando uma lingerie. Ele foi muito específico. Eu queria uma lingerie vermelha, de renda, que fosse assim, assim, tamanho tal e tudo. Aí ele perguntou se o tamanho da parte de cima com a parte de baixo a gente vendia diferente, né? Porque pra parte de cima seria um tamanho, pra parte de baixo seria outro. E eu falei que sim. Aí ele falou: então eu quero o tamanho, a parte de cima tal tamanho, a parte de baixo outro. Fui, peguei, mostrei as opções que tinham parecidas com a que ele tava pedindo, né, e tudo. Aí ele deu uma olhada e tal. E de início, eu pensei, poxa, é pra alguém, é pra mulher dele, pra uma namorada, sei lá. É pra alguém que ele vai presentear, né? E atendi ele tranquilamente. Aí ele pegou, escolheu assim algumas e falou assim: pode experimentar? Aí eu falei assim, eu fiquei meio assim, né? Tipo, tava só ele. Eu falei assim: olha, a parte de cima pode experimentar. Só a parte de baixo que a gente coloca um protetor, né? Mas cadê ela? Ela tá por aqui pra experimentar, pra ver o tamanho certo? Aí ele falou assim: tá, ela tá assim. Aí eu peguei e falei: tá, então eu vou buscar o protetor, né, pra colocar na lingerie. E aí ele tá. Nisso, eu fui e peguei. Quando eu peguei o protetor, eu entreguei pra ele, ele falou assim: tá, eu vou experimentar. Quando ele falou isso, eu dei um estalo assim, né? Não falei nada e fiquei. E ele foi e entrou dentro do provador. E eu fiquei assim com aquela situação e tal. E aí, ok, não falei nada, né? Tudo, já tinha dado o protetor e tal. Depois do nada, ele me chama. Quando ele me chamou, ele abriu assim a porta, né, do provador. A loja tava super vazia. Abriu a porta e falou assim: o que que você acha? Quando eu olhei, ele tava realmente vestido com o sutiã, com a calcinha. E era uma calcinha fio dental, tá? E por incrível que pareça, o homem tava gato naquela lingerie. Quando ele abriu, né, e perguntou, de início eu tomei um susto assim, né? Mas eu falei assim, tá. Eu fiquei super sem graça, sabe? Até minha voz começou a gaguejar. Eu falei, tá bom, sim, ficou bom. E aí ele começou a rir, ele caiu na gargalhada na hora. Ele falou assim, nossa, tua cara é impagável, não sei o quê. E eu comecei a rir, super sem graça, né? Daí ele fechou, experimentou lá, tal. Depois ele voltou, falou assim, eu vou levar esses daqui. Falei, tá. Daí perguntei, né? Você é pra presente? Ele, não, é pra mim mesmo. E eu super sem graça, né, com aquela situação. Daí ele virou pra mim e falou assim: você não precisa ficar sem graça, isso aqui realmente é pra mim. E aí eu falei, não, é porque eu nunca tinha visto, nunca tinha, né, um homem tinha vindo até aqui e tal, experimentar. Eu fiquei um pouquinho sem graça, mas tudo bem, né? Cada um com seu cada qual. E aí, gente, ele foi me contar. Ele disse que ele cresceu numa família que era extremamente preconceituosa, principalmente o pai dele. Então ele casou com uma mulher e tudo, mas ele sempre soube, desde quando ele era muito novinho, ele sabia que ele era um homem, era uma mulher dentro de um corpo de um homem, sabe? Mas que ele nunca teve coragem de se assumir, de fazer nada, justamente porque ele tinha muito medo da família dele. Então ele tinha casado, construído família e tudo. Enfim. E aí, um tempo atrás, a mulher dele tinha falecido. E depois que ela faleceu, foi quando ele teve coragem de se assumir. Que ele chegou pros filhos dele e contou. Os pais dele também já eram falecidos e tudo. Os filhos dele super deram apoio, conversaram, todo mundo entendeu. Então agora era o momento onde ele tava realmente se libertando, digamos assim. Ele tava se assumindo e indo atrás pra fazer as coisas e usar as coisas que ele queria. E assim, gente, eu sei que para algumas pessoas pode até parecer estranho, né, tá contando isso, mas na hora foi extremamente emocionante, porque os olhos dele brilhavam, sabe? De acordo com que ele ia contando a história, e principalmente no momento em que ele falou que os filhos dele entenderam e deram apoio pra ele. Enfim, depois de mais velho mesmo, finalmente ele conseguiu aquilo que ele tanto queria. E querendo ou não, de início foi um susto pra mim, mas depois eu entendi e fiquei assim, feliz por ele, sabe? Porque ele estava feliz que finalmente ele estava podendo viver do jeito que ele queria viver. Enfim, depois acabou entrando outras clientes na loja, ele pegou as compras dele e foi embora. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, sabe? O dia todo, tipo, nossa, enquanto para algumas pessoas elas podem ser quem elas querem,
a qualquer momento da vida. Tem outras que às vezes precisam esperar uma vida toda pra ser quem elas realmente querem. Mas por ele eu fiquei assim feliz que, mesmo depois de tanto tempo, ele pode finalmente viver da forma como ele quer. Mas enfim, essa é a história de hoje.